Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, como vão vocês? A paz de Cristo Jesus. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso devocional diário Café Espiritual. Aqui é a pastora Andréia Tavares e hoje nós vamos encerrar o nosso, o nosso, a nossa série de salmos no Cântico da Romagem, né? Como nós vimos aqui, e é uma jornada que começou, né, com os peregrinos caminhando em meio às dificuldades. E nesses salmos ela vai terminar com o povo reunido na presença de Deus, adorando ao Senhor. Então, esses salmos, os 133 e os 134, eu gostaria até de lê-los aqui. O 133, ele é muito conhecido e ele diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como um orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E o 134, ele diz: eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Então, hoje, como versículo áureo, nós poderíamos colocar esse primeiro versículo do 133. Ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Peço desculpas que hoje minha voz, eu até fiquei na dúvida se gravaria ou não, se estaríamos aqui ou não nessa manhã, mas estamos juntos. Passamos um pouquinho do nosso horário, mas estamos juntos aqui para a meditação na poderosa palavra de Deus. Então, meus irmãos, esses salmos, como eu disse, eles vão encerrar essa coletânea dos cânticos da romagem, né? Que nós vimos aqui, que são aqueles cânticos cantados pelos israelitas quando eles subiam, né, a Jerusalém para celebrar as festas determinadas pelo Senhor. O Salmo 133, atribuído a Davi, que vai engrandecer, né, vai celebrar essa unidade entre o povo de Deus, que aqui é uma nação formada pelas 12 tribos, né? Nós já vimos isso em estudos anteriores, e que foram marcadas por muitos conflitos. A palavra do Senhor, ela narra para nós, né? Tantas perseguições, tantas batalhas que Israel passou, mas nós vamos ver o óleo derramado sobre Arão, que simboliza a consagração sacerdotal, o orvalho de Hermon, que simboliza vida, renovação. Então, Deus, ele promove unidade, mas ele também derrama da sua graça. E o Salmo 134 é a conclusão dessa peregrinação, convidando, né, os servos do Senhor a permanecer adorando no templo. Então, a jornada, ela termina nessas mensagens poderosas da palavra de Deus ao nosso coração, porque aonde nós vivemos um tempo, né, uma geração que valoriza tanto a individualidade, cada um tendo seu caminho, cada um cuida de si, não é assim? Mas Deus é diferente, é o pensamento do Senhor. Deus, ele forma o seu povo. Deus, ele diz que é bom e agradável a unidade, a união. Então, Israel era formado por tribos diferentes e a igreja, ela é formada por pessoas diferentes, mas todos pertencentes ao mesmo Deus. Deus é o Senhor da igreja. Então, Davi, ele vai comparar essa unidade com o óleo que é derramado sobre Arão. Olha que lindo! Então, o óleo que representa a presença
de Deus, a consagração, a ação do Espírito Santo de Deus. E aí ele vai falar do orvalho. Em uma terra seca, o orvalho é sinal de vida. Então, assim também na Igreja de Cristo Jesus. Porque aonde houver amor, perdão, serviço, comunhão, ali haverá o derramamento da vida espiritual. Então, meus irmãos, nós vemos que preciosidade é esse salmo, ministrando ao nosso coração a necessidade de nós buscarmos essa unidade na casa do Senhor, não é? De nós termos uma fé verdadeira, genuína em Deus e não uma fé hipócrita. Lembra aquele teatro cristão do Giovanni Nissi que tinha, né? Eu te amo! E ali, né, o personagem, a personagem, né, do diabo falava isso com hipocrisia, com falsidade. E não é isso que Deus quer ver no meio da igreja. Deus quer a unidade, o amor verdadeiro, fraternal. E aí encerra o Salmo 134, ampliando essa comunhão que vem da adoração, porque os servos que adoram verdadeiramente ao Senhor, eles permanecem de pé diante do Senhor. Então, a fé ela não vai terminar, a vida, né, do crente, do servo do Senhor, não termina quando o culto termina. Mas, pastor Marcos costuma dizer, né, o culto terminou aqui, mas não na sua casa, na sua vida. Por quê? Porque a presença de Deus, ela tem que estar em nós a todo momento, a todo segundo da nossa vida. Então, nós vamos ver, né, através da palavra de Deus, em Números 6, 24, 26, que declara, né, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Então, como é linda a palavra de Deus e declara, não é, essa bênção sacerdotal, declara a nós, através do apóstolo Paulo, que por meio de Jesus nós oferecemos a Deus sacrifícios de louvor. E o que são os sacrifícios de louvor? Paulo vai declarar no capítulo 13 que são fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a unidade ela começa dentro da nossa casa, começa no nosso casamento, da nossa família, e ela se estende até a nossa igreja. Ninguém vai conseguir viver o Salmo 133 e 134 se guardar mágoa, ressentimento, divisões. Não tem como, né? O inimigo encontrará legalidade, mas aonde houver reconciliação, haverá bênção de Deus. Aonde houver adoração, haverá a força, o mover, a ação do Espírito Santo de Deus, fortalecendo a cada um de nós, como seu povo, como sua igreja. Então, hoje o nosso desafio de fé é para que você ore por alguém da sua família, da sua igreja. Nós na igreja estamos, né, numa batalha espiritual por uma alma, né, por uma vida de alguém que está enfermo, que está precisando das nossas orações. Então, se você quiser nos ajudar, né, estamos orando por uma irmã chamada Damiana. Coloque diante do Senhor, coloque diante de Deus para que o Senhor possa curar, possa, né, estar abençoando. E tantos outros. Nós temos um caderninho de oração onde nós clamamos e apresentamos ao Senhor cada vida. Você que também coloca aqui a irmã Lucia, a irmã Mauricéia, né? E nós colocamos os nomes. A gente pode não lembrar todos os dias de todos os nomes, mas os nomes estão ali no caderno e o Senhor conhece cada nome. E nós os apresentamos ao Senhor. Então, ore por alguém que precisa fortalecer a comunhão e adore ao Senhor sempre, sempre. A adoração ela deve ser o fruto dos nossos lábios, né? A nossa gratidão por fazer parte da família de Deus, por ter o Senhor presente em nossas vidas. Então, meus irmãos, nós encerramos esses cânticos, né, dessa maneira tão linda. Uma caminhada que narrou lutas, orações,
mas um povo que permaneceu unido diante da presença de Deus, onde houve comunhão, onde houve adoração e aonde Deus ordenou a bênção. Então, que a nossa vida seja marcada nessa mesma realidade que o povo de Deus aqui experimentou, que possamos viver em unidade com os nossos irmãos, em adoração constante ao nosso Deus. Amém? Estamos praticamente encerrando essa jornada de Salmos, não é? Tão maravilhosa, tão poderosa ao nosso coração. Então, mas não, né? Mudando o foco, nós vamos continuar nos outros livros, nós vamos continuar nesses estudos, né, que nós buscamos sempre fazer esse panorama para que o seu coração não apenas leia, mas entenda, medite na palavra de Deus. Então, vamos agradecer a Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para fazer parte de uma grande família, a família de Deus. Como é importante, Senhor, congregar, algo que muitas pessoas hoje, Senhor, estão banalizando, dizendo que não há, Senhor, na palavra, essa necessidade de estar no templo, na congregação, vivendo a unidade. O Senhor nos ensina através da tua palavra como é importante essa unidade, preservar a comunhão que o Senhor deseja para o seu povo. Então, obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos livre do orgulho, das divisões, da falta de perdão, que o Senhor nos leve à adoração, que não se resume, Senhor, não se limita aos cultos, mas o nosso culto ao Senhor diariamente, Pai, que Ele esteja, Senhor, no nosso coração e que possamos expressar todos os dias, Senhor, através da nossa maneira de viver, na nossa casa, no nosso trabalho e na tua casa, Senhor. Derrama sobre nós a tua bênção e que a tua igreja, Senhor, ela possa viver o testemunho vivo do amor de Cristo Jesus. Assim oramos agradecidos nesse nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, hoje passamos um pouquinho das 8 horas, mas que você possa, né, continuar ligadinho. Amanhã estaremos juntos às 7 da manhã, né? Mas hoje peço perdão pelo nosso horário e amanhã estaremos juntos. Peço, né, desculpas aí, a voz hoje não está ajudando muito, mas Deus está sempre presente, sempre cuidando de nós e nos dando da sua graça, desse favor imerecido que é derramado sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Domingo estaremos, então, na Kingdom Church Niterói, Kingdom Church Maricá, e você tem os nossos endereços através das nossas redes sociais. Aqui me despeço, um beijo no seu coração. Continuemos firmes, perseverantes, permanecendo nesse encontro diário, junto com o Espírito Santo de Deus que ministra ao nosso coração. Que você possa deixar o seu comentário, compartilhar ao coração de alguém e amanhã estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Um beijo ao seu coração. Shalom. Adonai.